Se você acha que a política dentro da igreja, falando de Assembleia de Deus, começou agora, depois da era Silas Malafaia pra cá, você está muito enganado. Principalmente no estado de Santa Catarina, isso já vem lá dos anos 80, 70. E é sobre esse assunto que a gente vai falar, mas antes vamos tomar a nossa água, o gole divino, e vamos falar de evangélicos políticos. Se você não bebe água, beba água porque água faz bem. Amém! Pra você que não me conhece, eu sou o Zay, você está no meu canal Fala Zay. Como é que vão vocês, mundo evangélico? A galera pentecostal, os neopentecostais, enfim, espero que vocês estejam todos bem, todos correndo atrás de seus objetivos. E eu, claro, continuo aqui sentado tentando responder todos vocês, mas é quase impossível. Até se você não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, deixa o seu comentário que é importante, ajuda a divulgar os nossos vídeos, pra gente continuar no próximo ano nessa mesma pegada. Eu recebo diariamente nas minhas redes sociais perguntas: Zion, por que a igreja se misturou tanto com a política? Aonde que a igreja vai parar misturada com a política? E quanto mais o tempo passa, mais políticos estão em altas, né? Ao ponto do Brasil hoje ser conhecido como que a nação evangélica que colocou o presidente Bolsonaro no poder, né? Contando com os evangélicos. Mas a gente sabe que isso aí não é de hoje. E principalmente para você que é catarinense, que me acompanha, eu tenho uma historinha em cima de um protagonista, né, que você já vai saber quem ele é, mas é lá dos anos 1988, sobre a Assembleia de Deus do estado de Santa Catarina. Só para você ter uma ideia, é lógico que bem antes de 88, mas em 88 foi meio que marcado uma intriga política dentro do contexto assembleiano em Santa Catarina. Foi um ano marcado não só para Santa Catarina, mas para o Brasil todo. Até vou ler para você entender aqui que no dia 5 de outubro foi promulgada a nova Constituição, aonde consolidou a transição política no país após 20 anos de ditadura militar, que é uma controvérsia em cima disso, chamada de Constituição Cidadã, para você que não sabe. A nova Carta Magna ampliava o direito dos cidadãos brasileiros, aonde naquele ano ainda havia certa euforia pelo sucesso das eleições, né, de 1986. E é aí que entra a questão da Assembleia de Deus, porque eles conseguiram eleger vários representantes para uma tal Assembleia Nacional Constituinte, a ANC. Até porque nesse ano de 88 aí, eleger um representante municipal seria natural, tranquilo, né, aquela coisa de boa. E eles usavam, né, as eleições municipais para despertar políticos evangélicos, de preferência pentecostais. E existia um pastor no estado de Santa Catarina muito conhecido, que é o tal de Satiro Loureiro, presidente na época da Assembleia de Deus de Joinville, e que resolveu dar um apoio maciço declarado a um candidato que era o seu principal auxiliar da época na Assembleia de Deus, que pra quem é do meu tempo sabe que foi o excelentíssimo presbítero da igreja auxiliar nessa época aí, né? Depois foi até pastor, o senhor Adelor Vieira, conhecido como Pastor Adelor Vieira. E existia um outro que era um evangelista, pregador pentecostal da época, conhecido no estado de Santa Catarina como Francisco Assis Meirinho, se eu não estou equivocado. E ele também foi lembrado para ser colocado como um político dentro do contexto, porque era um excelente pregador, mas que no final das contas, por questões familiares, não aceitou a tal carreira política representando os evangélicos pentecostais de Santa Catarina. E claro, dando um apoio maciço para o senhor Adelor Vieira. E eu quero até ler aqui para você entender, o Adelor Vieira atuou como professor executarista na cidade, na igreja havia assumido as funções de
superintendente-geral do Departamento de Escola Bíblicas Dominical e diretor da Sociedade de Assistência Social Educativa Deus Proverá, que, claro, tem muita gente que lembra e conhece até hoje. Só que, claro, quando começou, né, esse despertamento por um político dentro do estado catarinense, despertou o desejo para outras pessoas também estarem envolvidas e quererem se candidatar, principalmente como vereador da cidade. E o pastor Satiro Loureiro, um pastor muito benquisto, não abriu mão para outros entrarem para não correr risco, porque ele queria alguém de nome e o Adelor era o cara, e esse era o cara escolhido por ele que ia ter sucesso em votações. E usou todo o seu sucesso, todo o seu glamour pastoral pentecostal dentro de Joinville para garantir a vitória a um representante oficial político da igreja. E aí, maluco, aí é que o bicho pega, porque isso causou um ressentimento naqueles que queriam fazer parte, ter a sua vida pública, né? E eu fico pensando aqui, o Satiro Loureiro aqui foi contra, né? Porque todo cidadão teria o direito, que é o que acontece hoje no meio evangélico. Todo mundo que quer vai, alguns têm apoio, outros não, só que nessa época aí era proibido, era pecado desobedecer o pastor. Só que causou uma revolta em muitos que defendiam a ideia que era uma concorrência ou uma disputa totalmente desigual. O povo evangélico não teria opções. Afinal, o Adelor Vieira tinha a máquina da igreja, o apoio maciço do pastor presidente da igreja a favor dele. E eu fui dar uma lida, o Adelor Vieira não tinha dinheiro para bancar a sua primeira campanha, né? Era visível, mas tinha uma visibilidade institucional religiosa muito grande. E o apoio pastoral explícito, totalmente a favor. E nesse meio aí se levantou um inconformado que até hoje, né, ele tenta ser um inconformado da situação, porque, né, comprou briga desde os anos 80, cara, desde 88, com apenas 18 anos de idade, e esse jovem cidadão começou, né, polemizar, foi para a rádio, fez declarações polêmicas para cima do próprio pastor Satiro Loureiro, do apoio que ele estava dando ao outro candidato, fez críticas severas, mas o Satiro Loureiro permaneceu firme, né? Afinal é um jovem de 18 anos, mas mal sabia ele que não seria as primeiras divergências, né, desse jovem de 18 anos com a cúpula da igreja. Para você que é catarinense, para você que não é, que conhece, quem lembra dos dedos de Davi? Então, exatamente do Kennedy Nunes que nós estamos falando. O cara vem desde 1988 batendo contra o sistema autoritarista religioso do estado de Santa Catarina. Eu até quando li essa história, eu fiquei assim pensando, poxa vida, o cara conseguiu e está até hoje no poder. O que ele fez como político, eu não sei te dizer. Mas a verdade é que o cara conseguiu, com a popularidade de cantor, de uma família de missionários, o pai pastor, aquela ideia toda, cantavam bem, dedilhava a sua harpa muito bem. É claro que tinha um apoio de uma parte dos evangélicos. Uma família muito conhecida dentro das Assembleias de Deus do Estado. E o que ele fez foi persistir buscando seus ideais políticos. E é aí que eu fico com o pé atrás, porque o cara cantava, era conhecido, buscou, né, teve os seus momentos de glória, de fama, mas a intenção era ser um político. Cantava bem? Cantava. Tocava bem? Tocava. Pregava bem? Pregava. Mas a intenção sempre foi uma carreira política e se tornou o conhecidíssimo Kennedy Nunes. Agora, pelo que eu percebi, almejando o Senado por Santa Catarina. Não sei se vai acontecer, né? Inclusive estavam aí numa briga por apoio da convenção, né? Como deputado federal, agora a convenção decidiu apoiar o irmão como deputado federal. Até então não sabemos como estão esses trâmites, mas enfim, sempre houve essa contradição aí, esse conflito entre o Kennedy Nunes e as Assembleias
Assembleias de Deus do Estado de Santa Catarina pelo apoio que ele busca da igreja. E fica claro, diante da sua carreira que a gente conhece, se fosse depender de um apoio da Convenção das Assembleias de Deus Catarinenses, não teria com certeza. Então, conseguiu uma carreira política com um apoio pelos bastidores, apostando na sua carreira ministerial, correndo atrás da sua carreira política. Mas voltando para você entender, o Adelor Vieira venceu com folga essas eleições aí de 88. Foi o cara, até tenho aqui, foi o cara bem votado na cidade e depois, lógico, né, com essa carreira política do Adelor Vieira, que depois desapareceu, ninguém sabe por onde anda, eu nunca mais vi falar desse cara, né, o Adelor Vieira atuou ainda na Secretaria de Desenvolvimento Social, no mandato do prefeito Luiz Gomes, em 1989 a 93, e claro, sendo assim, ele pavimentou a sua carreira política, chegando a ser um deputado federal pelo PMDB só nos anos de 2002. Se você tiver aí alguma coisa a mais, né, de conhecimento sobre o Adelor Vieira, manda pra nós aí que seria interessante falar sobre esse político aí. Porque é de uma outra era e a gente precisa saber o que esse cara fez, né? Vamos mexer com o passado? Vamos, mas é evangélico, né? Tem muita gente aí que apostou, né? O cara fez uma carreira política dentro de Joinville, no estado de Santa Catarina, chegando a ser um deputado federal por Santa Catarina. Para encerrar o vídeo aqui, em 1988, a decepção com os candidatos oficiais da Assembleia de Deus não havia começado até então. Porque, no meu ponto de vista, não tinha a desenvoltura que tem as mídias sociais hoje. Não existia nada disso. Hoje fica claro a decadência da vida, né, do trabalho desses políticos representantes dos evangélicos catarinenses. Eu fiz questão de colocar essa história para você entender que existe um conflito interno de apoio a candidatos e candidatos tentando tirar uma fatia do povo evangélico que estão muitas vezes desavisados, que não é de hoje, é há muitos anos, inclusive pastores, ao exemplo do Satiro Loureiro, que fazia politicagem usando a igreja como um certo conceito de curral eleitoral, para não dizer verdadeiramente um curral eleitoral, para colocar e apoiar aqueles que eles queriam. E hoje não é diferente, só que hoje está envolvida a cúpula da Magna Convenção em escolher somente aqueles candidatos, figuras carimbadas, que a gente precisa acordar e estar atento, porque até então eu não vejo benefício nenhum, principalmente para o Estado no geral, quanto mais para o povo evangélico. Essa ideia de colocar o dia dos evangélicos ou ir lá dar cesta básica, ajudar com emendas aqui, emendas ali, pra mim isso não diz muito. Ah, Zay, mas o trabalho do deputado é complicado. Mas que seja um verdadeiro cristão, vocação para a política, e não usar a vocação ministerial para se promover dentro da política, para simplesmente estar ali na mamata, tentando se manter com o dinheiro do povo e ter o seu conceito de um homem defensor dos evangélicos, que no meu ponto de vista, a bancada evangélica para mim não passa de uma piada. Eu encerro por aqui. Se você sabia disso, comente aí embaixo se tem alguma coisa a mais a acrescentar. Se você não sabia, comente também aí o que você acha disso. A igreja já vem lutando há muitos anos para essa mistura e eu vejo cada dia a coisa ficando pior em vez de melhorar. Se você concorda comigo, deixa o seu comentário aí. Se você não é inscrito do canal, se inscreve também, deixa o seu joinha que é importante. Se você não me segue nas demais redes sociais, lembre-se que eu estou diariamente lá no Instagram, no Facebook, também no Twitter, e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.